Fala seus cachorros, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo. Vídeo é esse tema aqui, opa, desse lado aqui. Vamos falar do Bruno Henrique, tá? Eu quero conversar com vocês sobre essa investigação. O Bruno Henrique foi indiciado pela Polícia Federal, né, sobre envolvimento em apostas esportivas. A gente vai falar sobre isso, tá certo? Só quero fazer um parêntese aqui com vocês antes no começo, tá? Antes de entrar propriamente no vídeo, no tema do vídeo. É, Recentemente, cara, e aí é uma reflexão própria, tá? E com relação a comentários que a gente vem recebendo, principalmente eu quero pedir desculpa, tá bom? Pra você que assiste, pra você que tá acompanhando o canal. Eu tô meio combativo nesses últimos tempos, e isso é um fato, tá? Tive que parar um pouco, pensar de como eu tenho me portado, principalmente com você que vem aqui, me brinca comigo e tal. Eu sempre levei na brincadeira e ultimamente, de uns tempos pra cá, acho que uns meses pra cá, eu tenho ficado mais combativo. Eu não vou nem entrar no mérito de Neymar ou não, que eu acho que isso aqui não é sobre o Neymar especificamente, tá? É sobre mim, sobre Eduardo, tá? Então eu quero pedir desculpa pra você. Por quê? Porque eu tô com algumas coisas na minha cabeça, assim, não é nada familiar ou com o Rafael, não é nada, é um problema muito sério, é coisa de mental mesmo, né? Não é depressão nem nada, é ansiedade, mas algumas coisas que têm mexido com a minha cabeça, assim, e eu tenho ficado um pouco fora do meu centro, do meu comum, tá? Então eu acho que essas atitudes que eu tenho tomado, ser muito ríspido, hora ou outra, com algumas pessoas, sem necessidade, eu acho desnecessário. Então eu quero pedir desculpas se você foi uma dessas pessoas que eu eventualmente acabei sendo ríspido ou grosso de alguma maneira gratuita. Eu quero pedir desculpa de coração, tá? Então eu tô pedindo aqui perdão pra você. Se eu passei do ponto, se alguma coisa eu acabei te ofendendo de alguma maneira. Acredito que não, eu fiquei lendo ali as mensagens que eu mandei, né? Algumas pessoas, obviamente, passaram do ponto também, mas independente disso, eu acho que na minha posição de criador de conteúdo e tal, eu tenho que tomar certas porradas e tenho que ficar na boa, tá certo? Então, se você, porventura, se sentiu ofendido ou eu realmente te ofendi de alguma maneira, eu tô pedindo desculpa aqui, eu prometo me policiar melhor, prometo lidar melhor com essas coisas, tá certo? Tô bastante tempo na internet, então eu deveria lidar melhor em certos momentos, mesmo que algumas coisas me incomodem, não é com relação ao trabalho especificamente, tá? Algumas coisas venham me incomodando pessoalmente, ou povoando minha cabeça de alguma maneira, eu não posso descontar no trabalho, até porque eu gosto muito do que eu faço, né? Eu amo fazer o Futirinhas e o Vem pro Peixão e o Fute GG e tal, que tá dando muito certo. E eu não posso fazer esse tipo de atitude. Então, fica aqui meu pedido de desculpas pra você. Se eu, por algum momento, eu fui grosso com você sem necessidade, manda uma mensagem, a gente vai trocando ideia e a gente vai se acertando, tá bom? Conto com a sua audiência, com o seu carinho e também com a sua compreensão, tá? Nem todo mundo fica 100% o tempo inteiro. Eu não tô 100%, mas vou melhorar e daqui a pouco volto à boa fase, tá? É só um adendo aqui no começo do vídeo, né? Só um pequeno parêntese, tá bom? Mas vamos falar aqui sobre o Bruno Henrique, tá? Eu até quis fazer sozinho esse vídeo pra poder falar isso com vocês aqui, tá certo? Não que eu tenha escondido do Pepe, o Pepe sabe, mas eu tô falando aqui porque eu acho que é um espaço interessante pra gente conversar. Vocês estiveram do meu lado quando eu tive muitos problemas de ansiedade, e a galera que tá bastante tempo aqui sabe, né? E não tem nada a ver com ansiedade agora. São, cara, sabe que essa preocupação do dia a dia que você vai ficando meio pilhado e tal, e enfim, acabam consumindo você e você vai e acaba descontando em quem não merece. Eu acho que eu acabei fazendo isso aqui no canal, sabe? Não fiz em casa, não fiz com a minha mulher, não fiz com a minha mãe, não fiz com os meus cachorros, não fiz com ninguém. Acabei descontando no canal. Eu não deveria fazer isso, eu devia ter encontrar uma outra válvula de escape, talvez lutar boxe, né? Dar umas porradas nos bonecos pra aliviar a tensão, tá bom? Mas tudo vai se resolver, tudo vai ficar bem, o Futirinhas vai continuar crescendo e vai de vento em popa. Se Deus quiser, a gente vai sair de qualquer momento turbulento ou ruim, beleza? Beleza, então vamos lá. Vamos falar de Bruno Henrique, a matéria tá aqui. Até a matéria assinada no Globo Esporte pelo Leonardo Lourenço. Bruno Henrique do Flamengo é indiciado pela Polícia Federal por forçar cartão e beneficiar apostadores. Atacante é suspeito de manipular lance em jogo contra o Santos em 2023. 9 apostadores, entre eles parentes do atleta, tinham conhecimento. E cara, vou mostrar o lance aqui, tá? Peço licença à Rede Globo por mostrar esse lance. Quem não lembra desse jogo aqui foi uma vitória do Santos no Mané Garrincha por 2 a 1 diante do Flamengo, tá?
um gol do Joaquim, que um gol do Joaquim de fora da área e tal. Acabou que o Santos foi rebaixado depois, né? Mas é a vitória do Santos aqui. E esse lance acontece bem no finalzinho, tá? O Bruno Henrique é esse personagem aqui. Ah, aqui não dá pra ver meu mouse tá aparecendo. Mas o Bruno Henrique é esse segundo personagem aqui, ó. Tem aqui os jogadores do Santos. O Soteldo vai receber a bola do Lucas Lima. Aí aqui, se eu não me engano, é o Wesley. E do lado dele aqui é o Bruno Henrique. E o Bruno Henrique, cara, ele é muito intempestivo nesse lance. Ele é bem até agressivo. Vamos ver. Dá uma olhada. Ele tenta, o Soteldo dá um drible nele. E ele tenta agredir o Soteldo, cara. Ele tava muito bravo, né? E ele acaba expulso por causa dessa situação, né? Ó, de novo. O Soteldo dá o drible nele. E aí tenta agredir o Soteldo, tá vendo? E não tinha necessidade, cara, porque foi uma jogada, tipo, lógico, o Santos tava matando tempo e tal, né? Mas assim, o Bruno Henrique foi muito intempestivo nesse lance. E a partir disso gerou essa desconfiança, né? Então tá aqui o restante da matéria, a gente vai comentando a seguir. A Polícia Federal indiciou o atacante Bruno Henrique do Flamengo por supostamente ter forçado um cartão amarelo em jogo contra o Santos no Brasileiro de 23 e beneficiado apostadores. Além dele foram indiciados Vander Nunes Pinto Júnior, irmão do atleta, Ludmila Araújo Lima, esposa de Vander, e Poliana Esther Nunes Cardoso, prima do jogador. Os três fizeram apostas. Há também um segundo núcleo de apostadores formados por Claudinei Vistor Mosquete Bassan, Rafaela Cristina Elias Bassan, Henrique Mosquete do Nascimento, Andril Sales Nascimento dos Reis, Max Evangelista Amorim e Douglas Ribeiro Pina Barcelos. São amigos de Vander, segundo as investigações. Bruno Henrique e seu irmão Vander foram indiciados no artigo 200 da Lei Geral do Esporte, fraudar por qualquer meio ou contribuir para que se fraude, de qualquer forma, o resultado da competição esportiva ou evento a ele associado, com pena de 2 a 6 anos de reclusão e estelionato, que prevê pena de 5 anos de prisão. Os demais foram indiciados por estelionato. Informação do indiciamento foi publicada inicialmente pelo site Metrópolis. Procurada pelo GE, a assessoria de Bruno Henrique afirmou que, por enquanto, o atacante não vai se manifestar. O Flamengo publicou uma nota cerca de 1 hora depois da publicação da reportagem. E o Flamengo não foi comunicado oficialmente por qualquer autoridade pública acerca dos fatos que vêm sendo noticiados pela imprensa sobre o atleta Bruno Henrique. O clube tem compromisso com o cumprimento das regras de fair play desportivo, mas defende por igual a aplicação do princípio constitucional da presunção de inocência e o devido processo legal, com ênfase no contraditório e na ampla defesa, valores que sustentam o Estado democrático de direito, tá? O Flamengo não tá errado, tá bom? Os investigadores foram alvo de uma operação de busca e apreensão realizada em novembro do ano passado. Os investigados, tá? Falei investigadores. Policiais federais estiveram em endereços ligados a Bruno Henrique, inclusive no CT do Flamengo. O atleta estava em casa e teve o telefone celular apreendido. Nos celulares obtidos na operação, a PF encontrou mensagens de Bruno Henrique com outros investigados. Em uma delas, o irmão do jogador, Vander, pergunta quando ele tomaria o terceiro cartão amarelo. E o atacante rubro-negro responde: contra o Santos. E aqui é uma conversa de zap, tá? As investigações tiveram início em agosto do ano passado, após operadores de apostas no Brasil relatarem movimentações suspeitas relacionadas ao cartão amarelo que Bruno Henrique tomou no jogo contra o Santos pela 31ª rodada do Brasileirão de 23, disputado em Brasília. 3 casas de aposta soaram alertas. Uma delas apontou que 98% de todas as apostas de cartões daquela partida foram direcionadas para Bruno Henrique. Em outra, o percentual chegou a 95%. O atacante, que naquele campeonato havia sido advertido com 5 amarelos em 22 jogos até então, entrou em campo pendurado contra o Santos. Naquela partida, Bruno Henrique foi amarelado nos acréscimos do segundo tempo após fazer uma falta em Soteldo, quando o Flamengo já perdia por 2 a 1. Depois reclamou e foi expulso pelo árbitro Rafael Klein. E aqui, cara, acho que é melhor terminar a matéria e eu abro o precedente aqui da minha opinião. Apesar da investigação, o Flamengo decidiu não afastar Bruno Henrique do time. O atleta se manifestou sobre as suspeitas dias depois, após o título da Copa do Brasil ano passado. Minha vida e minha trajetória desde que comecei a jogar futebol nunca foram fáceis, mas Deus sempre esteve comigo. Estou tranquilo em relação a isso, junto com os meus advogados, empresários e pessoas que estão nessa batalha comigo. Peço que a justiça seja feita. O caso também foi levado ao STJD em agosto do ano passado, mas o órgão entendeu que os relatos não eram suficientes para a instauração de um inquérito. A Procuradoria considerou que o alerta não apontou nenhum indício de proveito econômico do atleta, uma vez que os eventuais lucros das apostas reportados no alerta seriam ínfimos, quando comparados ao salário mensal do jogador, disse o trecho de comunicado do STJD.
O relatório da Polícia Federal deverá ser analisado agora pelo Ministério Público do Distrito Federal, que decidirá pelo oferecimento da denúncia ou não. Vamos lá. Primeiro, primeiro de tudo, cara, o Bruno Henrique com o irmão aqui, ele foi idiota, né? Simplesmente. Eu acho que a grande coisa aqui é idiota. Por quê? Pra quem viu o teor da mensagem lá do print do WhatsApp, era. E aí, vai tomar cartão quando? Tal. E ele fala, né? Terceiro eu vou tomar contra o Santos. Ele fala, avisa então, né? Já meio que dá a entender, tipo, ó, você vai tomar o terceiro cartão, a gente vai fazer apostas aqui e tal, né? E, cara, o que eu consigo entender, e eu não quero defender o Bruno Henrique aqui, é que ele, propriamente, ele mesmo, ele não se beneficiou de nada. É diferente dos casos Bauerman, dos casos dos outros atletas lá que vendiam uma informação, né, em troca de uma atitude em campo, tomar um cartão amarelo, fazer uma falta, ser expulso, para beneficiar apostadores. Então eles recebiam uma caixa, um cachê, né? Ó, você vai tomar, tipo o Bauerman, né, que foi dele. 50 mil pra você tomar um cartão amarelo contra o Botafogo, que ele não conseguiu tomar, tá? E aí a galera vai lá e faz apostas em cima disso, né? Dessa situação. Aqui no caso do Bruno Henrique, cara, eu acho que foi uma coisa muito. Né? Eles já tinham conversado isso fora do online, né? Tipo, ó, quando você for tomar cartão e tal, e aí acabou indo pro online também. Ou o Bruno Henrique só falou, pô, vou tomar cartão amarelo contra o Santos, é o combinado, né? Pra ficar, tipo, aproveitar esse jogo e depois fico suspenso um e já volto pra outros jogos mais importantes sem estar pendurado, sem ter esse problema e etc. Pode também ter sido esse nível de conversa, tá? Então, numa investigação, eles vão abrir todos esses precedentes. É fato que a resposta da STJD ao Bruno Henrique, com relação ao Bruno Henrique, é que ele mesmo, o atleta, não teve ganho financeiro com isso. Ele deu uma informação privilegiada, o que acaba também acarretando numa possível suspensão e possível sanção que ele possa sofrer. Porque ao dar essa informação privilegiada, mesmo que ele por si não tenha benefício de ganhar um dinheiro com isso, ele acabou dando esse tipo de informação a terceiros e essas pessoas foram fazer apostas a partir disso, a partir dessa informação. Tendo essa informação privilegiada, vão lá e fazem apostas. Então, as casas de aposta, elas emitem um alerta falando, ó, um monte de conta aqui, né, totalmente fora do padrão, fizeram apostas nessa situação. Óbvio que dentro dessas pessoas, de todas as pessoas que podem ter feito esse tipo de aposta, óbvio que deve ter pessoas que fizeram só por fazer, que fazem, pô, bom, eu acho que o Bruno Henrique, como ele tá pendurado, tô falando de outras pessoas, quartas pessoas, né, a terceira são essas aí. Outras pessoas aí, pô, eu acho que o Bruno Henrique tá pendurado, ele pode tomar esse cartão aí, porque, sei lá, daqui 2 rodadas ele enfrenta, né, Palmeiras, Vasco, e ele quer estar pronto para esses jogos e tal. Então ele vai tomar, provavelmente vai tomar cartão contra o Santos e a pessoa vai lá e faz uma aposta. Mas sem ter essa informação, tipo, eu vou tomar um cartão, né? Então, quando essa informação chega ao Vander, que é o irmão do Bruno Henrique, e ela é repassada para todas as pessoas do ambiente do Vander, acaba usando desse subterfúgio, né, dessa informação privilegiada para ter benefício financeiro próprio. E isso acaba acarretando, vai acabar acarretando possivelmente numa multa. Eu não sei se o Bruno Henrique vai acabar suspenso e tal. Eu acho que vai ser usado no caso dele muito dessa coisa. Cara, ele só falou que ia tomar um cartão pro irmão, né? Ele só falou. Entendeu? Tipo, se o irmão dele foi desonesto a esse ponto e as pessoas que estão ao redor do irmão dele foram desonestas a esse ponto de usarem essa situação para fazerem apostas, aí vai ser complicado mais para essas pessoas. Pro Bruno Henrique propriamente eu não acho que vai acarretar em tantos problemas assim, tá? É diferente da situação do Paquetá, por exemplo, tá? Aliás, deixa eu só fazer um pormenor aqui. Não sei se é tão diferente, porque o Paquetá também, na acusação ali, só que a do Paquetá eram 4 partidas, né? É mais grave porque, teoricamente, aqui não foi uma situação, né? Que você pode falar, pô, foi isso aí, ele só comentou com o irmão e aconteceu, né? É uma coisa parecida com a do Paquetá, só que a do Paquetá foi reincidência. Aconteceram em 4 partidas diferentes, ou seja, houve um esquema de informações, por mais que o próprio Paquetá não tivesse benefício próprio daquilo financeiramente falando. Do Bruno Henrique pode ser levado como um acidente de percurso, sabe? Uma troca de informações, etc. Não dá para comparar também com o caso do Tonali, por exemplo, que o Tonali, que foi suspenso inclusive por apostas esportivas, foi porque ele mesmo apostou e o jogador, um atleta profissional,
né? Ele não pode realizar apostas esportivas. Então o Bruno Henrique também não pode, só que o Bruno Henrique passou uma informação. Então é meio que uma mistura do caso Tonali com o caso Paquetá. Só que eu acho que o caso do Bruno Henrique ele é mais brando do que o caso Paquetá. Entendeu? O problema é que também na investigação muitas mensagens foram apagadas do celular do Bruno Henrique. Então levou a PF a desconfiar que mais coisas poderiam ter sido faladas ali. E para evitar esses problemas, essas mensagens foram apagadas. Então, tem muita água para passar debaixo dessa ponte aí, tá? Mas a postura do Flamengo, nesse caso, eu acho que ela não tá errada, tá? Você tem que contar com a presunção de inocência mesmo. Todo mundo é inocente até que se prove o contrário. Então, está aberta essa investigação. A partir do momento que o Flamengo for notificado que é melhor o Bruno Henrique ser afastado, etc., vai ser feita alguma ação. Mas nesse momento não será feito. Do mesmo jeito que com o Paquetá também não aconteceu nenhuma suspensão, ele não foi previamente suspenso, ele não foi afastado, ele continuou exercendo a profissão dele, jogando, mesmo mal, mas ele continuou jogando, né? A partir do momento que tiver um julgamento e eventualmente uma punição, aí vai ter as sanções a serem sofridas, tá? Muitos torcedores do Flamengo também se manifestaram nas redes sociais também, né? A galera falou, pô, ele renovou o contrato até 2026, até o final do ano e tal, né? O Flamengo pode até rescindir o contrato dele, caso ele seja culpado, né? Caso seja julgado e culpado. Aí acho que o clube pode até rescindir o contrato dele por causa de práticas ilícitas relacionadas à profissão, entendeu? Então é uma situação bem complicada. Eu vou ainda achando que ele só foi idiota. Eu acho que ele foi idiota na situação, sabe? Né? Então vou partir disso, até porque não tem outra situação envolvendo ele, né, na carreira, nem antes nem depois, sabe? Então pode-se partir desse problema. Bom, cara, ele não é reincidente, ele não aprontou isso antes, não aconteceu, ele não fez com como os aqueles jogadores, você tem até caso para basear, ó, naqueles caras lá foram combinados, eram grupos, etc, pessoas e várias pessoas. Aquele tava trocando ideia com o irmão usou essa informação que ia tomar cartão e passou para os outros, né? Tem uma defesa para ser feita aqui. Se ela vai funcionar ou não é outro caso. Mas que existe um caminho de defesa aqui, no meu ponto de vista, existe. E eu acho que esse caminho vai ser tomado. Agora, se o Bruno Henrique vai se safar ou não, eu já não sei. Acredito que o que vai acontecer com o Bruno Henrique ou é uma suspensão bem pequena ou uma multa. Eu não acho que ele vai sofrer uma sanção muito grande de ser suspenso que nem os jogadores ali que venderam, né? Que receberam cachê para fazer isso, né? Se aqueles jogadores tiveram alguns banimentos, obviamente, mas o Bauerman, por exemplo, não ficou nem um ano afastado. E eu não acho que o Bruno Henrique vai chegar nem perto disso, porque não é o mesmo tipo de caso. É um caso muito diferente, assim, no que diz respeito à gravidade, entende? Do Bruno Henrique é bem mais brando. Eu acho que se tiver uma punição, não vai chegar a 3 meses. Vai ser um tempo ali, ele vai ficar fora e depois ele acaba voltando e com aquela anúncio, né? Não vai se repetir, ou vai, durante esses 3 meses o contrato dele será suspenso, ele não vai receber salário. Tem um monte de coisa para ser feita, mas eu acho que banimento, né? Contrato rescindido, isso não vai acontecer, tá? Mas eu quero te ouvir, tá certo? Deixa sua opinião nos comentários, tá certo? Faz o cucucô. A gente se vê no próximo vídeo. Fiquem com Deus. De novo, desculpa aí qualquer coisa, tá certo? A gente vai se falando. Tamo junto. E um forte abraço. Tchau, tchau.